Lembrando a você que hoje é o Dia Internacional sobre a Síndrome de Down, dia de extrema relevância. Nós temos aqui uma instituição que é uma referência quando o assunto é Síndrome de Down, que é o Instituto Amor 21. 21 não é por acaso, 21 é exatamente o cromossomo, que ao invés de um par, vem em trio e que traz toda essa diversidade a que submete essas pessoas que têm a trissomia do cromossomo 21. E eu já estou aqui com o diretor de Relações Institucionais do Instituto Amor 21, Tony Cabral, que a gente agradece, viu, Tony? Ao mesmo tempo, parabeniza e, claro, reverencia, porque definitivamente há uma dedicação pessoal, uma dedicação familiar, há uma dedicação em relação às famílias que por lá aportam. Quem tem filho ou filha com deficiência sabe do que nós estamos falando, e quem não tem, aprenda sobre o que nós estamos falando, porque nós estamos falando sobre pessoas que precisam de inclusão, que precisam de acesso, precisam estudar, precisam trabalhar, e tudo isso é um desafio, e muitos desses desafios são desafios que não eram para existir. E é por isso que existem instituições como o Instituto Amor 21. Tony Cabral, um bom dia. Bom dia, Elias. Primeiro, agradecer mais uma vez o espaço. A gente aqui se sente em casa, nessa casa aqui que é inclusiva, né? Que sempre está falando de inclusão, e aqui a gente fica muito feliz. Bom, como é que está o Instituto Amor 21? Quantas famílias atende na atualidade? Como é que tem sido esse trabalho no dia a dia, Tony? O Amor 21, graças a Deus, assim, tem crescido. Ainda com as barreiras que a gente encontra, com as dificuldades de recurso, que nessa onda do terceiro setor sempre é muito difícil. Mas hoje o Amor 21 conta lá com 107 famílias de pessoas com síndrome de Down estão sendo atendidas, mas a gente tem um projeto também voltado a mães atípicas, e aí não só são mães de pessoas com síndrome de Down, mas também mães de pessoas com paralisia cerebral, autismo. Então a gente tem aí nesse trabalho também mais 40 mães. Mais 40 mães. É um trabalho que começa cedo, envolve uma série de profissionais na busca de uma melhora do desenvolvimento global dessas pessoas, de modo que hoje a gente tem pessoas em hotéis trabalhando, pessoas em empresas, em escolas, tem gente casando, né, Tony? Isso. Graças a Deus, embora ainda exista muitas barreiras, mas a gente tem avançado, né? Como você está dizendo, a gente hoje tem pessoas trabalhando com síndrome de Down em diversos segmentos, porque para eles é uma inauguração da vida adulta, né, Elias? Como todos nós, aliás, é como todos nós. Quando a gente sai da juventude, que a gente vai para o trabalho, a gente inaugura uma fase de maturidade. E para eles não é diferente. Então hoje aí a gente tinha 13 jovens trabalhando, com a pandemia deu uma reduzida, mas a gente está voltando a esse trabalho de inserção no mercado de trabalho. E a campanha da gente hoje, nas redes sociais, tem alguns desses jovens que estão lá falando chega de rótulos. Então, chega de capacitismo, que todos eles, aliás, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma é igual a outra. Então, chega de rótulos. Isso é verdade. Bom, a semana começou bastante movimentada. Aliás, a semana não começou agora, começou lá no final de semana que passou. O Amor 21 é incansável nessa questão da capacitação, não só dos profissionais, que é uma coisa muito legal. Normalmente você está numa empresa e você capacita apenas os seus funcionários. O Instituto Amor 21, ele quer capacitar os seus funcionários, mas ele quer capacitar aqueles que recebem também os serviços que são disponibilizados pelo próprio Instituto. As pessoas com síndrome de Down, pais, mães, familiares e afins. Isso. O Amor 21 começou semana passada com um Cipondal, que embora tinha esse nome, mas ele era transversal a todas as famílias atípicas, né? A gente lá tinha um juiz de direito explicando sobre direitos da pessoa com deficiência, a gente tinha uma psicóloga conversando sobre manejo de comportamento, a gente tinha uma geneticista
falando sobre a questão da genética da pessoa com síndrome de Down. A gente trouxe uma especialista em educação que fez um curso aqui sobre um método novo de alfabetização, o Abacadá. Inclusive o Amor 21 tem utilizado já esse método nas suas dependências. A gente modificou a sala, fez toda uma adaptação e tem sido um sucesso o Abacadá para as nossas crianças. Então, é como você disse, a gente faz esses eventos voltados às famílias, aos profissionais de instituição e também a profissionais que recebem essas pessoas em todos os locais, como clínicas e especialmente escolas. Olha só, gente, estavam lá os magistrados da Justiça Federal, aliás, parabenizar a Justiça Federal, que tem se aproximado da sociedade, não só as pessoas com síndrome de Down estiveram lá, tivemos também o projeto Vozes, que continua, né? Os magistrados estão ouvindo, por exemplo, as marisqueiras, aquelas que estarão em alguma oportunidade em busca de um benefício da assistência social por lá. Essa semana os moradores de rua. Os moradores de rua que vão passar por lá, parabéns à Justiça Federal por abrir as suas portas, né, e encontrar o verdadeiro brasileiro por lá, a verdadeira brasileira. Não é diferente, os advogados têm se interessado, sindicatos dos advogados e advogadas de Alagoas têm participado muito dessas atividades, porque qualquer família pode ser premiada com uma pessoa com síndrome de Down. Verdade. A síndrome de Down, ela é bem democrática, né? Você tem pessoas no Laguna com síndrome de Down, como você também tem pessoas na Sururu de Capote com síndrome de Down. Então, ela nasce em qualquer ambiente. E todos, sem exceção nenhuma, todos precisam de uma rede de apoio. Agora, Tony, quais são as atividades que são desenvolvidas lá no Instituto Amor 21? Então, o Amor 21 ele desenvolve todas as atividades que são necessárias para o desenvolvimento global, como você mesmo disse, da pessoa com síndrome de Down. Então, lá a gente tem a doutora Larissa, que esteve aqui com você, falando sobre genética. Ela é uma voluntária da instituição. Ela faz esse primeiro atendimento. Nós temos a Neila, que faz esse acolhimento. A primeira consulta lá é o acolhimento com a Neila, com as orientações. Aí temos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador físico. Nós temos apoio pedagógico, dança, culinária. Nós temos tudo que é necessário. Assistência social? Assistência social. Nós temos um assistente social lá que encaminha e orienta para os benefícios sociais, que dá esse apoio, que faz essa rede. Então, assim, nós temos todos os serviços que são necessários para que essas pessoas se desenvolvam. Bem, para além disso, há uma série de eventos externos que o Instituto Amor 21 promove, né? Aliás, tem uma coisa que é fantástica. Aliás, eu estimulo aqui aos prefeitos, prefeitas dos municípios, governador do estado, trade turístico, convide o Instituto Amor 21 a levar um giro de folguedos populares. Verdade. A partir de pessoas com síndrome de Down. Você vai ver aí o reisado, vai ver o pastorio. Bom, uma série, não é isso? Isso. A gente tem um grupo de dança lá que hoje tem 26 jovens com síndrome de Down. E eles têm um espetáculo chamado A Força da Dança. Esse espetáculo, ele faz um passeio pelos folguedos alagoanos, como você está dizendo. Então tem a chegança, tem o pastorio, tem a taeira, tem a baiana, tem o coco, tem o chachado. Guerreiro. Isso, o guerreiro. Então ele faz um passeio pela cultura alagoana, é um espetáculo de mais ou menos 1 hora de duração. Olha só, isso é muito bom. Além disso, tem atividades esportivas. Aliás, nós temos jovens aqui do Instituto Amor 21 que são campeões brasileiros de futebol Down. Isso, inclusive atletas. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um apelo aqui. Os meninos agora em julho, eles estarão indo para Minas Gerais para o Campeonato Brasileiro de Futsal Down. Nós temos 4 atletas que já são bicampeões brasileiros de futsal Down, mas naquela oportunidade a gente não tinha como mandar o time todo, então eles fizeram uma parceria lá com o Ituano, e eles foram campeões pelo Ituano, bicampeões na verdade, brasileiros pelo Ituano. Dessa vez a gente está mandando nossa equipe toda, e a gente vai precisar
desse apoio. Você que é empresário, poder público, a gente precisa desse apoio para levar esses jovens e essas famílias para Minas Gerais para participar do Campeonato Brasileiro de Futsal DAO. E o time é bom, viu, Elias? O nosso time é bom, modéstia à parte, o nosso time é bom. O time é bom, a moçada é boa. Nós temos um atleta que já foi convocado para a seleção brasileira também de Futsal DAO. Então o time é bom, a gente tem condições de disputar e a gente está precisando de ajuda. Então o Amor 21 é isso. É esporte. Quando é que vai dança. ser o torneio, Tony? E no final de julho. No final de julho. Quais são os canais que a gente disponibiliza agora para quem está nos ouvindo ajudar? Então, quem quiser ajudar o Amor 21 pode entrar através das suas redes sociais. E também tem o nosso Pix. O nosso Pix é o CNPJ da instituição, que é o 22 597 093 1000 contra, né? 1000 contrário, 16. Olha só, entra nas redes sociais, Instituto Amor 21, Amor 21 Oficial. Amor 21 Oficial. Amor 21 Oficial, que você vai encontrar aí todos os caminhos para que você possa percorrer e ajudar a instituição. Tem centenas de famílias lá, isso sem falar de famílias de mães atípicas que são atendidas, ou seja, de mães de pessoas atípicas, né? Ou seja, aquelas mães de pessoas com transtorno do espectro do autismo, pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências. Essas mães precisam de cuidados e o Instituto Amor 21, para além de cuidar das famílias das pessoas com Amor 21 e da pessoa com a síndrome de Down, ele está abrindo os braços também para cuidar dessas mães que precisam de carinho, de atenção, porque a gente precisa dessas mães fortes. Isso. E elas são fortes, mas a gente precisa manter essa força. Isso, elas são guerreiras, né? Mas também elas precisam ser mulheres, pessoas também. Então, a gente entende que para o desenvolvimento da pessoa com deficiência é necessário que essa família também esteja bem. E aí, normalmente, Elisa, essas mães são mães solos. A gente tem uma estatística muito triste que, segundo estudos, quase 70% dos casamentos terminam quando nasce uma pessoa com deficiência. Então, essa mãe, praticamente, ela fica uma mãe solo e fica com toda a responsabilidade. E, às vezes, o marido não se separa, mas deixa toda a questão da reabilitação do filho para a mãe. Então, essa mãe também precisa de colo, ela também precisa de exercício, ela também precisa cuidar da saúde. Então, lá nós temos psicólogas para elas, temos pilates, temos dança, temos cursos também de empreendedorismo. O Amor 21 também desenvolve, hoje estamos com 4 cursos. A gente está com um curso de empreendedorismo, curso de crochê, curso de culinária e curso de lettering. Lettering é aquelas letras diferentes que você faz na caneca, que você faz em uma parede, que você faz em um quadro. Então, todos esses cursos, eles são desenvolvidos pela instituição e abertos para todas as mães atípicas. Olha, ainda é possível se associar? Sim, é possível sim se inscrever. Entra lá nas redes sociais do Amor 21, fala conosco que ainda é possível sim participar desses cursos. Bem, Tony, você é pai de um garoto, Arthur, que tem síndrome de Down. Qual é a idade do Arthur hoje? O Arthur tem 10 anos, vai completar 11 para o mês. 10 anos. Você é o mesmo pai do primeiro dia do Arthur? De jeito nenhum. Aprendi muito. E como é que é esse aprendizado? Então, Conta um pouquinho dessa história, Tony, porque eu tenho certeza que tem vários Tones nesse momento nos ouvindo, e uma série de Arthur, Maria, Amélia, é verdade. Enfim. A gente acaba se emocionando. Mas é uma ação fantástica, porque você, a partir de você, das suas próprias vivências, você começa a entender a vivência de quem está do lado. Sim. E ao invés do egoísmo, meu problema está resolvido, eu vou para casa, a gente começa a se interessar pelo problema do vizinho. Porque o vizinho muitas vezes está começando agora um problema que começou como um problema e agora é uma grande solução. É verdade.
Tanto que nós temos crianças com síndrome de Down para adoção aqui no estado de Alagoas? Tínhamos uma, foi adotado, né? Tinha outro em Arapiraca, que também foi adotado. Eu não me recordo agora se existe outras crianças. Ou seja, a gente não tem informações sobre não temos crianças, informações. mas não é comum. Não é comum, mas tínhamos duas, né? E essas duas foram adotadas, graças a Deus. E o desenvolvimento desses meninos, eu posso falar um de perto, que é o Miguelzinho. O Miguelzinho, depois, ele era atendido pelo Amor 21 ainda quando estava na casa de adoção. E depois que foi adotado, continuou lá no Amor 21. E ele teve um boom de desenvolvimento porque ele teve uma família, né? E foi fantástico, fantástico mesmo. O Miguelzinho é outra criança agora. Bom, mas você ia falar sobre o Arthur. Você emocionou aí, não quis falar, mas... mas, Tony, muda muito. Olha, a gente casa, naturalmente quem casa quer formar família. Sim. Todo mundo que imagina ter um filho acha que o filho vai ser, no mínimo, melhor do que o casal junto. Isso. E nasce uma pessoa com síndrome de Down. Parece que a primeira impressão, até porque é desconhecido, e o desconhecido ele assusta, o desconhecido a gente quer devolver para a fábrica, né? A gente quer devolver para a fábrica. A gente quer devolver para a fábrica, né, Tony? Mas foi o que a gente pediu. Veja bem, isso se modifica? Totalmente. Totalmente. Como foi receber aquela notícia e como é que é hoje, 10 anos depois? Quando nós estamos grávidos, né, a gente costuma idealizar o filho, né? Vai ser o mais bonito, mais inteligente, vai ser o doutor. E aí, quando vem um diferente do que você pediu, é um grande susto. E é um grande susto porque a nossa sociedade ela é extremamente preconceituosa, né? Embora a gente tenha avançado, tenha alguns ganhos, mas a gente tem uma sociedade preconceituosa. Nós não somos acostumados com o diferente. Embora, como eu disse aqui, somos 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma tem a mesma digital. Somos todos diferentes. Mas só que a nossa sociedade coloca rótulos, né? A gente, normalmente, eu costumo dizer que eu não enxergava pessoas com síndrome de Down antes do Arthur nascer. Então a gente passa desapercebido, né? Como um morador de rua. A gente acha que ele faz parte da paisagem ali da praça, daquela marquise. A gente perdeu essa capacidade de se indignar. E com a pessoa com deficiência não é diferente. Nós somos acostumados, né, a não ver essas pessoas, porque a gente idealiza, a gente vai para um mercado competitivo mais do que nunca agora com rede social. Você entra nas redes sociais, você não vê ninguém triste, né? Todo mundo tem uma vida perfeita. E a verdade é que não é verdade isso. E quando vem o diferente, é um grande susto. Você quer devolver para a fábrica, diz, senhor, mas por que o senhor me mandou? Eu sou um cara cristão, então eu me perguntei. Mas depois do Arthur, eu comecei a enxergar de outro jeito as coisas. E como você disse, achamos outros como nós. Éramos 10, hoje somos mais de 200 no Amor 21. E pegamos essa questão da diferença e fomos à luta. Fundamos a instituição e hoje trabalhamos para que eles desenvolvam. E hoje a gente tem gente no TRE trabalhando. Imagine isso há anos atrás. Uma pessoa com síndrome de Down trabalhando no TRE. Era impensável. Era impensável. Temos hoje uma menina trabalhando numa escola bilíngue dentro da sala de aula, dando aula. Então isso é impensável. Então o Arthur me motivou a querer um mundo melhor. Um mundo menos capacitista. Olha só, gente, que coisa legal. Hoje a gente tem pessoa com síndrome de Down dirigindo. Sim. Tirando a carteira, a Laura. Hoje nós temos pessoas com síndrome de Down casadas. Juninho e a Ju agora, primeiro casal. Primeiro casal aqui do estado de Alagoas, com certeza, possivelmente do Nordeste, do Norte-Nordeste. Tem pouquíssimos no Brasil. Pouquíssimos. O fato é que a gente tem possibilidades. E todos os dias essas pessoas estão provando que é possível. Que eles podem muito mais. Imaginar
você que está agora nos ouvindo, de que o Instituto Amor 21, como qualquer outra organização não governamental, como qualquer ONG, também tem as suas dificuldades. Sobreviver e ofertar isso que o Tony coloca aqui não é absolutamente nada fácil, mas você pode ajudar. Nós estamos agora no momento de campanha de nota fiscal cidadã. Sim, fantástico. Eu acho que você pode fazer o vínculo à nota fiscal cidadã e fazer o vínculo à instituição Amor 21. O que é seu, e o que é da instituição, vai para a instituição. Ou seja, você não perde absolutamente nada, muito pelo contrário. Exatamente. A Nota Fiscal Cidadã é um programa muito legal. Você entra no site da Nota Fiscal Cidadã, na Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, faz o seu cadastro. Você que está se cadastrando, você pode até ganhar R$60 mil nos sorteios da Nota Fiscal Cidadã. Eu já fui contemplado com R$300, minha esposa já foi contemplada. E quando você faz o seu cadastro, você pode ir lá escolher uma instituição para também ajudar essa instituição. O Amor 21, ano passado, recebeu em torno de 50 e poucos mil reais da Nota Fiscal Cidadã. E não custa absolutamente nada para nenhuma pessoa. Não vai pagar mais caro, nada. Não vai retirar do seu prêmio, é um prêmio totalmente distinto, Isso. Não cruza com o seu. E você ajuda, mas quem quiser ajudar de outras formas também pode fazê-lo. Pode Tony. sim, entra nas nossas redes sociais, tem lá o nosso Pix, ou você também pode ser um mensalista, entre em contato conosco e você pode receber um carnezinho lá, alguns boletos para você contribuir. Qualquer quantia? Qualquer quantia acima de R$20. Olha só, gente, então é super importante que você se associe. Eu lembro aqui aos empresários que estão nos ouvindo, nós temos aí nosso time de futebol de salão, futsal down, que vai para Minas Gerais. Lá tem 4 bicampeões brasileiros no time, gente. Já tem gente convocada para a Seleção Brasileira de Futebol down, mas precisa da sua ajuda. É possível que você se importe, se interesse e dê boas gargalhadas. Está pensando que lá vai ter briga de torcida ou coisa nesse sentido, que o pessoal vai se pegar dentro de campo ou que o VAR não vai fazer o que deve fazer? Esquece isso. Verdade. Vai ser uma grande festa, uma grande farra, mas os meninos levam muito a sério, viu, o futebol. Eles são concentrados, né? Eles se levam bem a sério, mas é como você disse, é um ambiente extremamente assim, receptivo. Nós temos alguns atletas, Elias, que quando começaram, eles não se mexiam. Praticamente tinha dificuldade de mobilidade. Então, os amigos começaram a puxar, começaram a empurrar, e o ganho é impressionante. É extraordinário. É grande demais. Então você vai entrar, Amor 21 Oficial, lá no Instagram e pegue todas as informações. Tony Cabral, parabéns ao Instituto Amor 21, parabéns a todas as pessoas com síndrome de Down, aos seus familiares, aos profissionais que estão associados e a você, que vai contribuir com o Instituto Amor 21. Muito obrigado, Tony. Gratidão, Elias. Obrigado à CBN por mais um espaço aqui. Tony Cabral é diretor de Relações Institucionais do Amor 21. A gente segue agora com as informações do repórter CBN. CBN Maceió. Momento do Brinde. A coluna de vinhos da CBN. De segunda a sexta, 5 para as 2 da tarde, as novidades sobre vinhos do mundo inteiro. E as sugestões de Jorge Luque, dentro do CBN Brasil. Repórter CBN.
Quinta-feira, 21 de março de 2024. A rede de supermercados Dia entrou com um pedido de recuperação judicial no Brasil uma semana depois de anunciar o fechamento de 343 lojas no país. O grupo espanhol tem uma dívida estimada em mais de R$1 bilhão. A companhia informou que, com a medida, tentará superar os obstáculos em meio a um período de dificuldades do mercado brasileiro. O Dia opera no Brasil desde 2001 e afirma que fez grandes investimentos no país, mas nunca obteve o retorno esperado. Quase 55% da população brasileira vivia perto do litoral em 2022, segundo dados do censo divulgados hoje. Em 12 anos, aumentou em quase 5 milhões o número de pessoas que moram em domicílios a uma distância de até 150 quilômetros da costa. O contingente chegou, ao todo, a 111 milhões. Os Estados Unidos apresentaram uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU em que pedem um cessar-fogo imediato em Gaza. A informação foi confirmada pelo secretário americano de Estado, Antony Blinken. Ele viaja hoje para o Egito, onde tentará negociar uma trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Nas últimas semanas, Washington tem mudado o tom em relação ao conflito. O presidente Joe Biden expressa preocupação com o número de civis mortos no território palestino. Nesta quinta-feira, o exército israelense informou que matou mais de 140 combatentes na área do hospital Al-Shifa, o maior de Gaza. Os militares iniciaram uma operação no local na segunda-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,26%, com 129.465 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,10%, negociado a R$ 4,970. O euro vale R$ 5,422, queda de 0,19%. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília com Larissa Lopes. Oi, Larissa. Oi, Fernando. Bom dia. A arrecadação total das receitas federais atingiu em fevereiro o valor de R$186 milhões, registrando acréscimo real IPCA de 12,27% em relação a fevereiro do ano passado. No período acumulado de janeiro a fevereiro de 2024, a arrecadação alcançou o valor de R$467 milhões e 158 mil, representando um acréscimo pelo IPCA de 8,82%. Os dados foram divulgados agora há pouco pela Receita Federal, que chama a atenção que se tratou do melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês de fevereiro quanto para o bimestre. Quanto às receitas administradas pelo fisco, o valor arrecadado em fevereiro deste ano foi de 179 milhões, representando um acréscimo real de 11,95%, enquanto no período acumulado de janeiro a fevereiro de 2024, a arrecadação alcançou 441 milhões, registrando o acréscimo real, IPCA, de 8,98%. Segundo a Receita, o acréscimo observado no período pode ser explicado principalmente pelos recolhimentos do ajuste de imposto de renda de pessoa jurídica e a tributação de fundos exclusivos e a reoneração de IPI e PIS/COFINS dos combustíveis. Fernando. Obrigado, Larissa Lopes em Brasília. Agora de Vitória, Patrícia Valim. Oi, Patrícia. Oi, Fernando. Bom dia para você e para os ouvintes. O corpo da Clarinha, paciente não identificada que morreu após ficar 24 anos internada em coma, deve permanecer por pelo menos 40 dias no Departamento Médico Legal de Vitória, capital do Espírito Santo. A decisão foi tomada pela Polícia Civil devido ao surgimento de novos possíveis familiares depois que a paciente faleceu na última quinta-feira. A ideia é que com esse prazo exista a chance da mulher ser enterrada com a sua real identificação. Exames por meio de digitais, inclusive, já estão sendo feitos. A história da Clarinha ganhou repercussão nacional depois de uma reportagem sobre o caso no Fantástico em 2016. Ela foi atropelada no Dia dos Namorados, dia 12 de junho do ano 2000, no centro de Vitória. Foi socorrida sem documentos, recebeu atendimento médico, mas já chegou no hospital desacordada e nunca foi comprovada a sua identificação por nenhum familiar ou amigo em todos esses anos. A auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil do Espírito Santo, Poliana Modesto, explicou que na rotina de trabalho do DML é comum que um corpo não identificado permaneça durante 30 dias no local antes de ser sepultado como indigente, se não houver identificação nesse intervalo.
Segundo Poliana, no caso da Clarinha, como é muito atípico, em que há anos existe toda uma mobilização para a identificação dela, a intenção é dar esse último prazo para encontrar uma possível família para que ela possa ser enterrada com a sua identidade real, uma questão de dignidade. Poliana explicou também que depois que cessarem todas as tentativas com os testes das digitais que estão sendo feitas, a ideia é agendar os exames de DNA já para a próxima semana. Ela completa que o tempo médio de espera para o resultado de um exame de DNA é de 30 a 40 dias. E fez inclusive um apelo para que as pessoas que cogitam a possibilidade de parentesco, para que elas procurem o DML de Vitória, no Espírito Santo, e solicitem o exame de DNA o quanto antes. 2 familiares que apareceram após a morte da Clarinha já tiveram a possibilidade de parentesco descartada através de comparação de digitais e por isso não farão exame de DNA. Outras 2 famílias, uma do Paraná e outra de Brasília, vão passar pelo teste das digitais e depois, se necessário, o exame também genético. E ainda há um terceiro caso de Minas que será encaminhado diretamente para DNA. Enquanto isso, o corpo da Clarinha está sendo refrigerado para manter as condições até que ele seja liberado para velório e enterro. Fernando. Obrigado. Informação de Patrícia Valim em Vitória, agora 10h39. Programa Correria apresenta Beatriz, 1 ano no corre com IPVA 0. Sou correria, toda luta, me orgulho, quero trabalhar. Começa o dia aqui logo cedo, se arruma, toma aquele cafezinho reforçado e começa logo entrando na luta. IPVA 0, isso é uma maravilha, né? Bora? Sou correria, agradeço, tamo junto, é 0 IPVA. 1 ano de programa Correria. É promessa cumprida do Governo de Alagoas. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Que tal acessar seus exames de onde você estiver? Na Diagnose, além dos laudos, você também acessa as imagens dos exames de forma segura pelo computador, celular ou tablet. Diagnose. Há 30 anos investindo em tecnologia e excelência para cuidar da sua saúde. Praticidade para você, sustentabilidade para o planeta. Acesse www.diagnose.com.br. Responsável técnico Francisco Chagas, CRMAL 809. Tem um mar de trabalho levando água da capital ao interior de Alagoas. O governo está combinando preservação com a maior revolução em saneamento e água que o estado já viu. São mais de 10 bilhões em investimentos e mais de 2 milhões de alagoanos beneficiados. É mais renda para quem produz, mais preservação para o meio ambiente e mais saúde para a nossa gente. Alagoas é isso, mais água, mais vida e mais desenvolvimento. IMA, SEMAR, Segov, Governo de Alagoas. Trabalho e coração. As obras de terraplenagem, drenagem e cobertura vegetal que acontecem na encosta do Mutange estão avançando e também fazem parte dos compromissos que a Braskem vem reafirmando com Maceió e seus moradores. 70% dessas obras já estão concluídas e um novo sistema com tubulações, canaletas e escadas drenantes agora direciona o fluxo da água das chuvas. 40% do terreno recebeu cobertura vegetal. Por ser uma região naturalmente instável, as intervenções ajudam a proteger e estabilizar a área de mais de 350 mil metros quadrados. Tudo isso vai ampliar a área verde de Maceió, trazendo mais harmonia no convívio com a cidade. Acompanhe todas as ações e programas que a Braskem vem realizando em braskem.com.br/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. CBN Maceió. CBN Maceió. Movimento Econômico. Olá, bom dia a todos. Aqui é Patrícia Raposo, de volta com o Movimento Econômico, e hoje eu vou falar sobre o etanol de segunda geração. Ontem o empresário Rubens Ometo, que é o 4º na lista dos mais ricos do Brasil, segundo o ranking da revista Forbes para 2023, esteve no Recife reunido com um grupo de empresários. Acionista controlador e presidente do Conselho de Administração da Cosan,
Ele é ponto fora da curva em termos de inovação e êxito empresarial. Ometo foi o único homem no Brasil, até agora, que conseguiu dominar a tecnologia para a produção de etanol de segunda geração. Recentemente, uma das empresas do conglomerado que ele lidera, a Raízen, maior produtora de etanol de cana-de-açúcar do mundo, colocou em operação em São Paulo a maior usina de etanol de segunda geração já vista. A planta recebeu investimentos de mais de 1 bilhão e tem capacidade para produzir 82 milhões de litros por ano. O etanol de segunda geração é extremamente inovador e atende aos requisitos do selo verde. Em entrevista exclusiva ao Movimento Econômico, o rei do etanol no Brasil disse que para fechar a equação para a produção do produto de segunda geração, ele vem promovendo uma transição energética nas suas usinas e está substituindo o bagaço da cana, que alimenta as caldeiras, por energia elétrica. Nesse processo, o empresário descartou investimentos em geração renovável e afirmou que tem comprado energia direto no Mercado Livre. Essa mudança está liberando o bagaço para ser usado na produção do etanol de segunda geração e dá um incremento de 35% na produção do produto por hectare, e isso sem ter a necessidade de plantar mais nenhuma área. A nova geração do etanol traz como bônus um maior sequestro de carbono e benefícios que se estendem para o faturamento, já que o seu preço é o dobro do etanol de primeira geração. Esse produto é muito valorizado por ser destinado a nichos de mercado e atende às indústrias que querem promover a sua descarbonização. A Raízen já conta com 2 plantas ativas e mais 15 estão sendo planejadas, podendo chegar até 20, segundo o empresário. Todas elas no Sudeste. A capacidade total de produção do etanol de segunda geração da Raízen já alcança 114 milhões de litros. Bom, é isso. Eu fico por aqui e até a próxima. Às 10 horas mais 45 minutos, de volta com o CBN Maceió e já direto às ruas da cidade com as informações de Camila Bibiano. Oi, Elias, olha só, a gente tem acompanhado como é que está o caso em relação aos cemitérios aqui da cidade de Maceió. Muitas famílias têm denunciado à Defensoria Pública do Estado sobre a espera para sepultar parentes em cemitérios públicos, uma espera que pode durar até 3 dias. E a gente vai conversar agora com o defensor público, Lucas Monteiro. Doutor Lucas, obrigado por receber aqui a gente da CBN, aqui no Núcleo de Proteção Coletiva da Defensoria. Qual é hoje o atual estado dos cemitérios públicos municipais e por que essas famílias têm buscado a Defensoria nessa denúncia, dessa demora em sepultar os seus parentes? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. De fato, a Defensoria Pública constatou, seja através da reclamação da população, seja em razão da própria reunião que nós fizemos aqui com a LURB, que hoje há uma superlotação dos cemitérios públicos municipais, o que foi ainda mais agravado pela tragédia da Braskem, tendo em vista que um dos cemitérios municipais, localizado no bairro do Bebedouro, teve que ser interditado. Então, de fato, hoje, nós ouvimos reclamações da população que, infelizmente, há situações de pessoas que passam, de fato, até 3 dias para sepultar os seus entes queridos, né? E essa realidade é ainda mais dura para as pessoas que a Defensoria Pública visa proteger, são as pessoas justamente mais pobres, né? Essas pessoas que não têm, por exemplo, onde realizar o velório dos seus entes queridos e acabam velando dentro da própria casa, e em razão do próprio estado de decomposição dos corpos, começa aquele... É natural que tenha os odores, né, naturais da decomposição dos corpos, e essas pessoas, às vezes, até nos foi relatado que tem que sair da própria casa e deixar o corpo lá dentro. Então, assim, é uma situação completamente desumana. Até na nossa reunião aqui, em que a gente ouviu relatos da população, até é uma questão que nos emociona, né, até como pessoa, não só como defensor público. Então, na reunião aqui, a gente buscou, junto aos órgãos municipais envolvidos no problema, buscou soluções de curto, médio e longo prazo para que isso não volte a se repetir, já que envolve muito danos emocionais para todos os envolvidos.
Doutor, inclusive vocês vão voltar, né, a conversar com a Prefeitura, já que vocês tiveram essa reunião inicial com as vítimas, as famílias, e hoje está marcada uma nova reunião. A Prefeitura, inclusive, já adiantou algumas medidas que vão ser tomadas a partir para resolver esse problema de fato, né, doutor? Exatamente. A gente buscou, junto as secretarias envolvidas, né, quais seriam as soluções que elas nos dariam. Já nos foi adiantado algumas que nós iremos entender melhor, mais detalhadamente agora à tarde, mas algumas soluções já foram trazidas, né? A gente solicitou, por exemplo, que fosse criada uma força-tarefa para se identificar os jazigos em cemitérios municipais que hoje estão abandonados, né? Há jazigos que nos foram relatados em que a família abandonou há mais de 20 anos. Então, como foi relatado isso pela própria secretaria, nós solicitamos que fosse criada uma força-tarefa para se identificar com a máxima rapidez quais são esses jazigos, a fim de se criar imediatamente novas vagas. A secretaria já nos respondeu, informando que já foi devidamente criada essa força-tarefa, e também nos foi dada uma resposta que eu considero bastante positiva, já para o curto prazo, é que a secretaria conseguiu realizar um acordo junto à Cúria, a fim de obter, de retomar 300 sepulturas que hoje estão localizadas no cemitério Piedade, localizado no bairro do Trapiche. Essas 300 vagas não serão liberadas imediatamente, mas aproximadamente 100 delas, se estima que aproximadamente 100 delas já poderão ser retomadas, já poderão ser recolocadas para o uso da população já no curto prazo. É importante destacar que antigamente os cemitérios eram administrados pela Igreja Católica, e lá atrás, quando esses cemitérios passaram para o uso do município, algumas sepulturas, né, permaneceram sob a administração da Cúria, e agora foi realizado esse acordo para ser devolvido essas sepulturas para uso do município. Doutor Lucas, também temos esse caso das situações que vocês estão tentando resolver a curto prazo. Só que a gente já estava reforçando, inclusive na conversa anterior, que é necessário também pensar a longo prazo para que esse problema não volte a acontecer em gerações futuras, porque vai ser resolvido um problema emergencial agora, mas podem haver novas superlotações. Das soluções é a construção de novos cemitérios aqui para Maceió, especialmente depois do fechamento do cemitério Santo Antônio, em Bebedouro? Muito importante esse seu questionamento, porque a gente não pode permitir, enquanto Defensoria Pública, que esse problema volte a se repetir daqui a 2, 3 anos. Né? A gente não pode repetir os mesmos erros do passado. Então, a gente também solicitou do município quais seriam as medidas de médio e longo prazo que seriam adotadas para que esses problemas não voltassem a ocorrer jamais aqui em Maceió. Então, a médio prazo, a Prefeitura nos informou aqui na reunião passada que existia um processo de desapropriação de uma área vizinha ao cemitério São Luís. A gente buscou informações, a gente solicitou informações em que pé estava esse processo de desapropriação, e obtivemos a resposta de que a Secretaria de Finanças já está em processo final de finalização de pagamento da desapropriação dessa área. Então, no médio prazo, será muito importante essa ampliação do cemitério São Luís para se criar novas vagas, né, para que esse problema não volte a persistir no médio prazo. No longo prazo, a solução é a criação de um novo cemitério aqui no município de Maceió. Então, a gente também solicitou tanto a Seminfra quanto a ALURB que criasse um projeto de lei para que seja apresentado no menor tempo possível à Câmara de Vereadores, que preveja tanto a criação de um novo cemitério em Maceió, como também a previsão que possibilite a criação de cemitérios verticais aqui no município. Essa é uma realidade que já está sendo bastante presente em vários municípios brasileiros e que é uma solução que cria, sim, uma quantidade muito grande de vagas e que vai certamente possibilitar que nós não passemos por essa mesma situação também no longo prazo.
Doutor Lucas, muito obrigada pelas suas informações. Elias, a Defensoria Pública vai ter uma nova reunião com a Prefeitura no dia de hoje, a partir das 2h da tarde. A gente vai acompanhar, né, o desenrolar dessa reunião, saber também o que ficou definido após essa conversa, mas essa é a situação atual, inclusive de pessoas que estão sem vagas para sepultar os seus parentes, inclusive também enterrados em covas rasas ou em covas inadequadas. É uma situação que não pode e não deve se repetir aqui no município de Maceió. Dá um pouco de dignidade já nesse fim de vida, né, em relação a esses sepultamentos que precisam ser realizados de forma mais digna. Elias, é com você aí do estúdio. Obrigado, Camila. Que situação. Olha, obrigado, Camila. Que situação terrível, né, que passa o estrangulamento dos nossos cemitérios. Eles não advêm da Covid-19. Antes da Covid-19, nós só tínhamos aqui, os cemitérios mais recentes eram todos privados. O Parque das Flores tem muitos anos e depois o Memorial Park está lá no Benedito Bentes. Não é uma situação de agora. Não só a própria Prefeitura, mas a própria Câmara Municipal que não se mobiliza pela ideia. Aliás, a ideia é trazer um big, mega, um show, um espetáculo de cemitério copiado lá do sul do país, mas que definitivamente demora para ser instalado, é um conceito totalmente diferenciado e que é muito complicado ser mantido pelo poder público. E agora o pobre vai ter que pagar ou então não se enterra? Como é que é isso? Essa é uma situação gravíssima e a gente precisa ter dignidade, nem que seja na morte. E o PL das saidinhas foi aprovado no dia de ontem na Câmara dos Deputados. A gente vai a Brasília com informações de Milena Teixeira. Em votação simbólica, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o PL das saidinhas, que acaba com a saída temporária de presos em datas comemorativas e que veda a concessão do benefício em casos de crime hediondo ou cometido com violência ou grave ameaças. A matéria voltou para casa após sofrer alterações no Senado e agora segue para a sanção ou veto do presidente Lula. O projeto inicial previa a revogação total da saída de presos, mas foi alterado no Senado para permitir o benefício a detentos que estudam. Nesses casos, os presidiários inscritos em cursos profissionalizantes ou que cursem os ensinos médio e superior terão direito à saidinha pelo tempo determinado das atividades. O relator da proposta, o deputado Guilherme Derrite, do PL, alegou que a sociedade se opõe à saída temporária de detentos. Vários casos de criminosos que são liberados das saídas temporárias e cometem assassinatos, estupros, homicídios. Hoje o Congresso Nacional entrega para a população brasileira talvez a maior legislação da história dos últimos 30 anos. Eu tenho certeza que cada deputado aqui que votou favoravelmente, que defendeu esse projeto na tribuna, o Senado Federal também, vão entrar para a história e a população vai saber reconhecer. O governo liberou a bancada para votar como quisesse e a aprovação é vista como um aceno à oposição, defensora do projeto. Apenas o PSOL votou contra a matéria. O deputado pastor Henrique Vieira disse que o fim da saidinha vai gerar uma explosão de violência nos presídios. Na minha opinião, é um projeto sensacionalista, punitivista e, para concluir, um parâmetro para ter direito à saída temporária é bom comportamento. Por exemplo, você vai dizer agora para o sistema carcerário brasileiro lotado, desumano, com pessoas sofrendo tortura, fome, exposição ao frio, morrendo de doenças infecciosas. Você vai dizer o seguinte: bom comportamento serve mais de nada. Não vai ter mais esse bom comportamento como fator para a saída temporária. Vai explodir o sistema em rebeldia, em violência, transbordando para fora. O texto aprovado determina que os presos que tiverem o benefício da saída temporária tenham que realizar um exame criminológico para que tenha direito à progressão de regime. De Brasília, Milena Teixeira. Já o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-jogador Robinho deve sim cumprir no Brasil a pena por estupro. A gente segue para Brasília com as informações de Samantha Klein. O Superior Tribunal de Justiça decidiu por 9-2 que o ex-jogador Robinho deve cumprir no Brasil a condenação por estupro de uma jovem albanesa na Itália, em 2013. Os ministros ainda decidiram que o cumprimento da pena de 9 anos de detenção deve ser imediato. O advogado do ex-atleta, José Eduardo Alckmin, afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e pedirá habeas corpus assim que a ordem de prisão for emitida pela Justiça Federal em
Santos, o que provavelmente pode acontecer já nesta quinta-feira. Além disso, segundo o advogado, cabem embargos de declaração no próprio STJ, instrumento jurídico que questiona pontos da decisão judicial. Em um voto bastante duro, o relator Francisco Falcão refutou todas as alegações da defesa, entre elas violação da Constituição do Brasil e falhas na condução do processo pela Justiça italiana. O julgamento não tratou do mérito e não modifica a sentença aplicada na Itália. O ministro Falcão ainda destacou que Robinho não foi julgado à revelia e afirmou que a vítima seria duplamente vitimizada em caso de impunidade. Não há como negar que ela, sim, teve sua dignidade ultrajada pela prática de ato tão adjeto. Caso não se homologue a transferência da execução da pena, a vítima terá sua dignidade novamente ultrajada, pois o criminoso ficará completamente impune ante a impossibilidade de deflagração de nova ação penal no Brasil para apurar o mesmo fato. A homologação da transferência de execução da pena a efetivar a cooperação internacional tem o condão de, secundariamente, resguardar os direitos humanos das vítimas. A homologação da sentença não é um fim em si mesmo, mas um instrumento de efetivação dos direitos fundamentais, tanto do condenado como da vítima. Já o ministro Raul Araújo, que votou em sentido contrário ao relator e foi acompanhado por Benedito Gonçalves, alegou que o fato de Robinho ser brasileiro nato impede que ele cumpra a prisão no Brasil por condenação na Itália. De Brasília, Samantha Klein. Olha, a defesa do ex-jogador Robinho já acionou o Supremo Tribunal Federal no dia de hoje para evitar a prisão imediata do atleta no Brasil para o cumprimento da pena de estupro. O crime foi cometido e julgado na Itália e os advogados pedem que o Supremo Tribunal Federal suspenda a execução da pena determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no dia de ontem até que se encerrem as possibilidades de recurso. Por 9-2, como já bem pontuou aí a reportagem, a Corte Especial do STJ validou o pedido da Itália para que o jogador cumpra a pena no Brasil. A sentença italiana foi homologada e a pena transferida aqui para o país. Às 10h mais 59, é assim que a gente coloca um ponto final no CBN Maceió desta quinta-feira. 21 de março de 2024, o programa contou com os trabalhos técnicos de Alex Melo, as reportagens de Camila Bibiano, a produção é de Flávia Iese, a direção de jornalismo de Marcos Vasconcelos. Apresentação, Elias Ferreira. De volta amanhã, a partir das 9 da manhã, com o CBN Maceió, que é feito para você. Daqui a pouquinho você acompanha as informações do esporte, do Azulão, do CSA, do ASA, enfim, das finais do Campeonato Alagoano e também da Copa Alagoas. Daqui a pouquinho você acompanhando também as informações do repórter CBN. Até lá! CBN Maceió. Repórter CBN.